Há três elementos importantes na equiparação no nível comportamental: a linguagem corporal, o tom de voz e a linguagem. Na linguagem corporal, você pode ganhar rapport equiparando ou nivelando o padrão respiratório, a postura, os gestos, o contato ocular, o contato visual. O tom de voz. Você pode equiparar a velocidade da fala, o volume da fala, o ritmo da fala, sons característicos, por exemplo, tossidas, suspiros. Equiparar o tom de voz é muito útil para desenvolver rapport ao telefone, por exemplo, onde você dispõe apenas do canal auditivo e da voz, e as palavras são tudo que você tem para desenvolver o rapport. A equiparação, o nivelamento, né, não verbal, é muito mais poderosa do que a concordância verbal. Damos mais importância ao comportamento não verbal de uma pessoa do que às suas palavras. Isso eu falei em um vídeo lá no canal sobre a comunicação, porque ele fala aqui da linguagem verbal, as palavras são só 7% de toda a comunicação, né, de 7 a 10% de toda a comunicação. O restante é a parte não verbal da comunicação, né? Ele fala aqui do tom de voz. No caso de uma conversa pelo telefone, o restante, os outros 90% vão ser tom de voz. Numa conversa já uma conversa pessoal, né, que tá cara a cara, além do tom de voz ainda tem a linguagem corporal, a linguagem corporal e as expressões que você faz. Quando os dois conflitam, né, que seria a linguagem verbal e a linguagem não verbal, tendemos a acreditar na parte não verbal da mensagem. É o que eu falo sobre as palavras mentirem, mas o corpo não. Porque você pode mentir falando, né? Falando palavras que não são verdadeiras, mas seu corpo sabe disso. Sua mente sabe que não é verdadeira. Sua mente inconsciente é muito mais presente do que a sua mente consciente. Então ela vai tentar falar a verdade o tempo todo. E o seu corpo vai tender a seguir sua mente inconsciente. Por exemplo, a gente faz movimentos involuntários quando a gente está se expressando. Falando um pouco sobre linguagem corporal, tem os estudos do Paul Ekman sobre as microexpressões faciais que denunciam a mentira, né? Ou a inverdade. Então, se a pessoa está falando alguma coisa que ela sabe que é mentira, o corpo vai reagir, o rosto vai reagir, mesmo que seja por microsegundos. Então, a pessoa, inconscientemente, a pessoa que você está conversando, ela vai perceber isso. Mesmo que ela não saiba o que é, mas vai estar incongruente, vai estar conflitante. Aqui fala, você pode discordar verbalmente de alguém e manter o rapport se você equiparar sua linguagem corporal ao fazê-lo. Por exemplo, sua linguagem corporal é congruente com o que você está falando, mas você está discordando da outra pessoa, e ela provavelmente ela vai entender, falar, não, realmente ele não acha que isso seja certo. Aí vai entrar numa discussão saudável. Mas toma cuidado para não equiparar a linguagem corporal com demasiada exatidão. Quer dizer, não copiar literalmente a pessoa. Você pode obter um bom rapport simplesmente se certificando de que você não se desequipara, né? Você está totalmente fora da linguagem corporal da outra pessoa. Você pode obter um bom rapport só de estar seguindo os passos da outra pessoa, não necessariamente copiando. Em outras palavras, você pode adotar uma postura que seja similar, mas não exatamente igual. Mantenha a mesma quantidade de contato visual que a outra pessoa, porque é com isso que ela se sentirá à vontade. Um excesso de contato visual não é uma coisa boa. O próprio Paul Ekman fala que pessoas mentirosas tendem a manter um contato visual permanente, fixo o tempo todo, porque ela precisa saber, precisa ver, precisa perceber
se a pessoa está percebendo a mentira dela. Então, para isso, o contato visual constante. Diferente do que a gente imagina, que uma pessoa que desvia o olhar é que está mentindo. Na verdade, é o contrário. A gente iguala a voz e o corpo de forma natural e de forma inconsciente. Pesquisas muito interessantes foram realizadas por William Condon na década de 60 sobre o que ele chamou de microrritmos culturais. Ele analisou pequenas fitas de vídeo de pessoas conversando e as decompôs em milhares de quadros. Ele verificou, confirmado por pesquisadores subsequentes, que os gestos foram harmônicos, assim como o ritmo da conversa. Volume e tom se equilibravam e a velocidade da fala, o número de sons de fala por segundo, né, se equalizavam. Então estava tudo em harmonia, como se fosse uma orquestra, como se fosse uma sinfonia. O período de tempo que passava entre o momento em que uma pessoa parava de falar e a outra começava, que isso aí chama de período de latência, também se equalizava. Então, era mais ou menos como se fosse um espelho da outra pessoa. Uma pessoa conversando, ela falava a mesma quantidade de tempo que a outra e ela deixava de falar a mesma quantidade de tempo que a outra. E na linguagem, né, que ficou faltando a linguagem, você pode nivelar as palavras ou frases-chave que designam valores. Por exemplo, quando você resume para buscar concordância. Palavras que mostram como uma pessoa está pensando. Se você simplesmente imitar a linguagem corporal da outra pessoa e copiar sem nenhum respeito, né, você vai fazer com que você perca o rapport muito rápido. E aí a outra pessoa vai perceber que você está copiando, às vezes vai até achar desrespeitoso, né? Vai falar, pô, você está me imitando? Você está achando que eu sou o quê? Um palhaço? Entendeu? Vai ficar estranho. Então, por isso que você não pode simplesmente copiar a outra pessoa. A melhor maneira de obter um rapport no nível de comportamento é simplesmente evitar a desequiparação, né? O desnivelamento. Assim, que fica sem congruência. A pessoa tá ali falando empolgada de uma situação, tá feliz, tá alegre, e você tá lá triste, se recolhendo. Isso não vai ter rapport nenhum. Você pode igualar um aspecto da linguagem corporal de uma pessoa com outro aspecto da sua, se isto lhe deixar mais à vontade. Isso se chama equiparação cruzada. Por exemplo, você pode equiparar o ritmo da respiração de uma pessoa com um pequeno movimento da sua mão. Isso é extremamente difícil de fazer, porque são canais diferentes, né? Você tá tentando equiparar algo que seja a respiração com um movimento que não tem nada a ver com o ritmo respiratório. Isso é extremamente difícil de fazer. Mas pode funcionar caso você não consiga simplesmente igualar o ritmo da sua respiração com o da outra pessoa. Então, nesse capítulo a gente tem basicamente rapport e como ele pode ser conquistado. É isso aí.